e vamos entender a história genealógica, já que a gente já entendeu que genealogia é o estudo da família, né? Vamos pensar numa história genealógica ao longo do tempo e do espaço de uma família que morava em Portugal e era a família Parreira, beleza? E aí a família Parreira estava lá feliz, lá. E vamos imaginar que Parreira é uma analogia à sequência de DNA, a uma região do DNA que eu sequenciei graças a um marcador molecular que eu selecionei. Então a gente tem várias regiões no DNA e aí eu seleciono essa para estudo e a partir dela eu vou então fazer um recorte dessa história, eu vou tentar compreendê-la a partir do estudo dessas linhagens da genealogia. Então vamos fazer uma analogia que Parreira é uma sequência, beleza? Como se fosse uma sequência de DNA. Aí a galera lá dos Parreiras, eles resolveram sair de Portugal em direção ao Brasil. E lá se estabeleceram, ficaram por lá e nasceram muitos parreirinhas. Mas aí, gente, aconteceu um problema. O que aconteceu? No cartório... Ah, mentira. Parreiras também foram para a Argentina. Então, nós temos parreiras no Brasil, parreiras em Portugal, nós temos parreiras que saíram de Portugal para o Brasil e para a Argentina, belezinha. Só que aí, no cartório, tanto da Argentina quanto do Brasil, eles erraram o nome da galera. Teve um erro lá de digitação, a pessoa que digitava errou, e aí então, no Brasil, a gente acabou tendo o surgimento dos Pereiras e na Argentina dos Pereirons. Por quê? Porque teve não teve uma conferência, teve um erro ali, passou e aí surgiu um novo sobrenome. Gente, isso é uma analogia do que acontece com a TAC. Quando a gente tem a replicação do DNA, né? A gente tem também o mecanismo de reparo dessas sequências. Só que às vezes ocorrem falhas nesse reparo e quando essas falhas acontecem e essas regiões em que ocorreram essas falhas, e aí a gente diz então que surgiu uma nova variação, portanto houve uma mutação, essa falha, essa nova mutação, essa nova variante, essa nova forma é passada para frente nas populações e se fixam, elas permanecem por ali. Isso foi o que aconteceu quando parreiras migraram para o Brasil e a Argentina, e nos cartórios houve um erro, ou seja, não teve um sistema de reparo, não teve uma conferência e uma nova variante surgiu e se estabeleceu nas populações. Só que aí, gente, os Pereiras, derivados dos Parreiras, não quiseram sossegar o facho e resolveram que ir para Cabo Verde era uma boa aposta. Só que lá em Cabo Verde, gente, se estabeleceram lá, mas também teve problema no cartório e aí os Pereiras viraram Pereiretes. Então percebam, aqui a gente tem uma sequência ancestral parreira, né? E a partir dela, a partir dos eventos de mutação, a gente tem novas variantes, que são os Pereiras, os Pereirons e os Pereiretes, e essas variantes se fixaram nas populações e migraram, enfim. Então, olha só, aqui a gente tem uma história da família, do que aconteceu no tempo e no espaço da família parreira, né? Então, vamos imaginar que isso seja aplótico, tá bom? E então, a gente vai analisar aqui, ó, vamos pegar de verdinho. Esse aqui é o meu haplótipo ancestral, porque eu contei pra vocês a história, tá vendo? E aí ele veio pra cá, ele tinha uma maior frequência na população, surgiu uma mutação, e aí essa mutação tem uma frequência menor, né? E aí também aqui aconteceu a mesma coisa na Argentina, Pereiron tem uma frequência menor, e os Pereiras que tinham ido aqui para Cabo Verde e que também tiveram erros lá no cartório e viraram os Pereiretes. Mas ó, gente, percebam uma coisa aqui. O haplótipo, só de olhar para cá, eu consigo fazer umas interpretações. Então, geralmente, isso não é regra, tá? Mas geralmente o indicativo de o haplótipo mais antigo é aquele que está mais frequente nas populações. Então, a gente já conseguiria, só de olhar aqui, ó,
dizer que muito provavelmente essas populações aqui, ó, elas tiveram uma origem aqui de Portugal. Então, a gente também percebe, a partir disso, que houve um fluxo gênico aqui, ó. Tá vendo por quê? Porque essas duas populações, elas compartilham o mesmo haplótipo, que é o haplótipo Pereira, o haplótipo verde. Por outro lado, aqui eu posso dizer que eu tenho um isolamento desse haplótipo, ele pode ser um haplótipo novo e simplesmente não teve o tempo suficiente para esparramar, da mesma forma que Pereiron, porque a gente tem esses representantes isolados. Então, eu posso dizer que no passado eu tive um fluxo gênico entre as populações, ou que ocorreu migração, não sei. Aí a gente tem que estudar e entender a história evolutiva do grupo. Só que aí a gente tem que lembrar que eu contei para vocês a história que tinha por trás. Eu contei para vocês, né? Mas agora olha só que interessante. Isso daqui já é um cenário em que o tempo pode ter passado, né? E aí, o que acontece? Eu tenho aqui no Brasil uma proporção de pereiras e parreiras muito próximas. Aqui dentro da Argentina, que antes eu só tinha Pereira e Pereirão, eu passo a ter parreira. Quer dizer, a gente teve uma migração aqui também. Aqui a gente já tem outro cenário, que pode ter sido num tempo posterior, porque as coisas são dinâmicas. Então, qual recorte temporal você vai pegar? Não sei. Qual recorte temporal representa a história do organismo que você está estudando? Aqui a história fica um pouco mais fácil de contar, porque eu te falei quando a pessoa saiu, por onde elas foram, quais erros ocorreram, mas a gente não recebe essa história, a gente tenta contar essa história. Por isso é importante que a gente investigue não só as variações do DNA, mas efetivamente os aspectos ecológicos, evolutivos, biogeográficos, históricos que caracterizam essa população.